Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. São 8 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Se inicia não só uma nova semana, mas também um novo semestre. Então, que seja bom e próspero para todos nós. Semestre em que se começam os preparativos ali para nossa nova safra de verão, embora estejamos no inverno. As nossas safras de inverno em andamento, as safras de verão começam a ser planejadas e em pouco mais de 2 meses o Brasil já começa a plantar sua safra 2024-25 de soja, né? E a sua safra de milho verão e as demais culturas que ali se desenvolvem, né? Então vamos ficar de olho nas questões climáticas, serão importantes, é o que a gente vai tratar na edição desta segunda-feira. Vamos falar também sobre os 30 anos do Plano Real, pois a nossa moeda vigente completa 3 décadas nesta segunda-feira, dia 1º de julho. Vamos falar também sobre como se inicia a semana e o semestre para os preços da soja. E no nosso quadro de entrevistas hoje estará conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para nos trazer mais destas informações. A última sexta-feira foi dia de relatório do USDA, poucos impactos os números trouxeram, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o clima nos Estados Unidos, enfim, tudo aquilo que você precisa para começar a sua semana bem informado aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto checar as cotações. Os mercados internacionais já estão em funcionamento e nós vamos à Bolsa de Chicago, onde a soja sobe nesta segunda-feira 0,4% para 11 dólares e 37 centes por bushel. O milho 4 dólares e 6, 0,2% de queda. Já o trigo também sobe, como a soja, 0,5% de alta para 5 dólares e 76 centes por bushel. Vamos checando ainda os derivados de soja, também na Bolsa de Chicago, onde nós vamos observar uma alta forte para o óleo de soja, 1,8% de ganho na manhã de hoje, são 44 centes mais 56 por libra-peso, 332 dólares e 40 centes por tonelada no farelo de soja, este trabalhando em baixa, 0,9% de perda na manhã de hoje. Vamos agora à Bolsa de Nova York, onde o café tem 0,7% de baixa, vai a 2 dólares e 25 mais 33 por libra-peso. O açúcar, 20 centes mais 12 e uma queda de 0,9%. O algodão, 72 dólares e 96 centavos por libra, uma alta de 0,4%. E o petróleo, com o qual a gente começa a checar os demais grupos de commodities, trabalhando também em campo positivo. O petróleo WTI, 0,6% de alta, 82 dólares e 2 centavos por barril. Quando olhamos para o Brent, este refletindo o quadro global de oferta e demanda, temos 85 dólares e 56 centavos, uma alta de 0,7%. O gás natural, hoje cai 1,5%, o ouro 0,2% de alta, a prata 0,05% de baixa e o cobre sobe, tem alta de 0,6%, vai a 416 dólares, portanto. Vamos checando também o dólar index. O dólar index 0,2% de baixa, são 105.315 pontos. Ainda concluindo a nossa rodada de preços, num levantamento da Agriinvest, as informações da Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde as negociações já estão encerradas nesta segunda-feira. Leves baixas para o farelo, alta para o óleo de soja na Bolsa de Dalian, o que ajuda a justificar, portanto, os ganhos também para o óleo em Chicago e baixas para o milho. Ainda na perspectiva da Agriinvest, palavras de Eduardo Vanin para combinar fundamentos com financeiro. Bolsas no Ocidente de lado, CSI 300 na China encerrou hoje em alta, dados das indústrias acima do esperado, o câmbio na China está na máxima de 7,30, negativo para as commodities, petróleo em alta, ouro de lado, futuros em Chicago de lado, mais chuvas para o norte dos Estados Unidos e para o leste do cinturão. Na China, as commodities agrícolas encerraram o dia mistas, queda para o milho e alta para os óleos. Checados os preços, agora são 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hora de checarmos as manchetes. Vamos conferir as notícias da manhã desta segunda-feira.
Bom, no nosso primeiro destaque deste 1º de julho, nós vamos voltar 30 anos na situação econômica, social e política do Brasil, onde se implementava o Plano Real. O plano veio como uma nova moeda que valia, na época, né, um dólar, né, algo entre $1 e 94 centos de dólar, isso no início ali do seu plano. E o Plano Real, ele chega, né, com uma promessa de mudar a vida dos brasileiros, que sofriam com hiperinflação, né, com uma série de disrupções ali no cenário econômico, e veio, portanto, essa proposta, né, do governo de Fernando Henrique Cardoso, ali com também a mentalidade de Pedro Malan. Então veio para trazer realmente mudanças bastante profundas na economia brasileira, e ele vem com algumas diferenças em relação a outros planos econômicos que o Brasil já tinha encontrado até se estabelecer no Plano Real. Então veja só, com a promessa de recuperar o poder de compra dos brasileiros, o Plano Real criou uma nova moeda que entrou em vigor numa sexta-feira, dia 1º de julho de 1994, como parte de uma estratégia econômica que começou com a unidade real de valor. Logo no primeiro mês, o plano econômico reduziu a inflação e a cotação do dólar. A inflação mensal caiu de 47,4% em junho para 6,8% em julho. E o real, que surgiu com paridade em relação ao dólar, se valorizou já na abertura do mercado da segunda-feira, no dia 4 de julho, com a moeda norte-americana cotada a 94 centavos. Em 14 de outubro de 1994, um real equivalia a 83 centavos de dólar, menor cotação da história. No entanto, desde a sua implementação, a moeda brasileira já acumula uma desvalorização frente à moeda americana de expressivos 83%, considerando um dólar cotado a R$ 5,54 nas 10 horas da última sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Na relação com a mínima histórica de 83 centavos, a perda é de 85%. Os cálculos descontam a inflação norte-americana naturalmente. Então, vários economistas têm sido ouvidos pelos mais diversos veículos de comunicação e, de acordo com alguns deles, os vários motivos provocaram, né, segundo os economistas, vários motivos provocaram essa curva descendente da moeda brasileira, enquanto o real perdia valor nos anos subsequentes à implementação do novo projeto econômico. A inflação acumulada atingiu 708%, né, de julho de 94 a maio de 2024, então nesse período de 30 anos. Além disso, o Brasil registrou a segunda maior taxa real de juros do mundo, conforme o economista-chefe da Austin Rating, o Sr. Alex Agostini, que fez os cálculos à imprensa. O que ele diz, né? O que diz o Alex Agostini? O que fez a gente perder competitividade não foi o Plano Real, e sim as crises internas vividas por uma má gestão pública que determina uma política econômica de juros altos. Os motivos passam por decisões desfavoráveis tomadas por todos os governos que se sucederam ao Plano Real, segundo o economista. Ainda que não houvesse nenhuma crise econômica ao longo de 30 anos, o país não conseguia manter o patamar de valorização registrado em 94. A queda da moeda aconteceria em qualquer cenário. Para concluir, ele diz: a demanda passou a ser global. Ao longo dos últimos 30 anos, a economia global mudou e a economia brasileira também. Então, essa mudança de globalização financeira, que vem sendo alterada com o tempo, foi alterando a própria estrutura de precificação da moeda. É bastante interessante, né? Porque R$1 em 1994 equivale a aproximadamente R$8 nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, 30 anos depois da implementação do plano econômico que, de fato, mudou a vida dos brasileiros, né? Eu diria que é motivo de comemoração, mas é motivo de reflexão nesse momento em que nós estamos ali vendo um governo fazer duras críticas ao presidente do Banco Central, mas ao mesmo tempo em que, embora recente, a autonomia do Banco Central seja algo que trouxe uma maturidade para a economia brasileira e precisa ser respeitada. Então, essas críticas que são feitas pelo
governo, né, pelo Poder Executivo ao Banco Central, elas precisariam vir melhor embaladas, né, para causar um impacto menos agressivo. E embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha chamado os jornalistas da imprensa brasileira de cretinos na última semana, por conta de atribuírem as suas falas à movimentação do câmbio, é preciso fazer essa reflexão, porque o que diz o mandatário do país é óbvio que vai ter impacto não só no andamento da nossa moeda, mas no andamento dos nossos investimentos, da nossa bolsa de valores e de tudo aquilo que precisa de tomada de decisão de grandes fundos ou pequenos, médios, não importa, aquilo que precisa e exige tomada de decisão olhando para o ambiente político e econômico de um país, não é? Então, nós chegamos aos 30 anos do Plano Real com uma situação dessas no nosso governo federal, que a gente possa promover uma reflexão bastante profunda, entender o impacto das últimas falas, em especial aos jornalistas brasileiros, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil pela terceira vez, que ainda não aprendeu a se comunicar com a imprensa. 8h20 pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com as nossas manchetes nesta segunda-feira e a política é destaque no mundo todo, uma vez que os pleitos continuam acontecendo. Nós temos previstos, né, para este ano de 2024, contabilizando o que já aconteceu no primeiro semestre com o que está previsto para o segundo, 400 eleições pelo mundo. Isso contabilizando eleições parlamentares, eleições municipais, eleições nacionais, e agora todos os olhos estão voltados para a Europa. As eleições do Parlamento Europeu mostraram um avanço considerável da direita, o que fez com que o presidente francês Emmanuel Macron trouxesse uma antecipação das suas eleições legislativas. Não resolveu de nada, porque ele antecipou o pleito numa tentativa de garantir um resultado melhor ao seu partido, que está na terceira posição. O partido de Marine Le Pen ganhou, né, o primeiro turno e a direita avançou, portanto, nessas eleições cruciais para a França, onde as forças de centro-direita do presidente Emmanuel Macron ficaram em terceiro lugar, atrás ainda da esquerda. O partido de direita, Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen e seus aliados obtiveram mais de 34% dos votos, mas terão que esperar pelo segundo turno no dia 7, já, né? Semana que vem já tem o segundo turno, para saber se alcançam a maioria absoluta na Assembleia Nacional, que foi algo que inclusive foi pedido, né? Foi pleiteado, ele foi, né, claro, isso, né, nas campanhas, nas corridas, né, eleitorais. E Le Pen declarou: precisamos de uma maioria absoluta diante de apoiadores em seu feudo Renin-Beaumont, no norte da França, de onde comemorou o bloco macronista foi praticamente apagado. O próprio sistema eleitoral torna incerto o resultado final da Assembleia Nacional, onde os 3 blocos formados nas eleições de 2022 continuarão, mas com uma nova dinâmica de força. Seus 577 deputados são eleitos em círculos uninominais com um sistema de 2 turnos. Dependendo dos resultados de cada circunscrição, 2 ou 3 mais candidatos podem ir para o segundo turno. Com uma participação vista como histórica, às 17 horas ou meio-dia em Brasília, 3 horas antes do fechamento das urnas, a taxa de votação alcançou 59,39%, 20 pontos percentuais a mais do que no mesmo horário em 2022, de acordo com o Ministério do Interior. Isso mostra, né, a vontade do povo francês de implementar uma mudança efetiva, né, visto que a Associação Econômica e Social da França não é a das melhores, e esse avanço da direita mostra o descontentamento do povo francês, em especial com o seu presidente Emmanuel Macron, que vem dando um tiro no pé atrás do outro, né. A ascensão da direita ao poder pela primeira vez desde a libertação da ocupação nazista em 45 poderia colocar mais um país da União Europeia, como aconteceu na Itália. Isso poderia enfraquecer o apoio de Macron à Ucrânia. Embora o partido de Le Pen, criticado por ser próximo à Rússia, de Vladimir Putin, afirme apoiar Kiev, ele também busca evitar um confronto com Moscou. Então, agora, reforço,
todos os olhos estão voltados para as eleições na Europa, em especial a França, que é uma economia importante, né, do continente europeu. Macron teve os seus dias de glória, mas foi decaindo, a sua popularidade é bastante baixa, e de novo eu reforço, a situação econômica e social da França não é boa, e não só avança à direita na França, como na Europa de uma forma geral, que mostrou de forma bastante clara as eleições do Parlamento Europeu, algo que inclusive foi comentado pelo professor de Economia Internacional, né, de Relações Internacionais da ESPM, o professor Leonardo Trevisan, aqui durante a entrevista ao Bom Dia Agronegócio. Vale a pena a revisita a esta entrevista. Como eu sempre digo, as entrevistas do professor Trevisan são sempre aulas magnas, né, que nós temos o privilégio de ter aqui no Notícias Agrícolas, seja no Bom Dia Agro ou não. 8h25 pelo horário oficial de Brasília. No nosso terceiro destaque de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão climática no sul do país. A região vem sofrendo com um frio bastante intenso e a ocorrência de geadas, e novas ocorrências podem ser registradas nos próximos dias. Enquanto eu vou trazendo as informações, vocês vão acompanhando algumas imagens, inclusive para você que nos acompanha pela rádio Agro Hoje, só nos ouvindo, nós estamos aqui checando algumas informações de geadas que aconteceram no sul, no estado do Rio Grande do Sul, né, nos últimos dias, em especial na última madrugada. Então amanheceu assim, branquinho, amanheceram, né, os campos gaúchos. Claro que isso intensifica um pouco a preocupação, inclusive para recuperar a agropecuária gaúcha, mas estamos de olho. Diversas cidades da região sul do país registraram temperaturas negativas e geadas neste domingo, dia 30 de junho. O frio mais intenso foi registrado em Urupema, Santa Catarina, onde a estação meteorológica do Centro Meteorológico de Santa Catarina registrou menos 7,2 graus Celsius, índice mais baixo do ano no estado. Abre aspas para Climatempo, foi o dia mais frio do ano até agora no país. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para a nova possibilidade de geada em várias regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul na noite deste domingo. De acordo com o INMET, há risco de perdas em plantações com temperaturas mínimas oscilando entre 3 e 0 grau a partir do início das noites nas regiões Serrana, Vale do Itajaí, Oeste Catarinense, Grande Florianópolis, Norte e Sul de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o alerta é para as áreas metropolitanas de Porto Alegre, Nordeste, Noroeste e Centro-Oriental rio-grandense. A temperatura também ficou negativa. Em São Joaquim, menos 6,7 graus, Urubici, menos 5, Painel, menos 4 e Bocaina do Sul, menos 3, de acordo ainda com a EPAGRE, que é de Santa Catarina. Estações da Prefeitura de São Joaquim chegaram a registrar menos 7,8 graus Celsius. Também há um alerta do INMET para uma onda de frio no Paraná, partes de Santa Catarina e em todo o estado do Rio Grande do Sul até terça-feira, dia 2 de julho, até amanhã. A madrugada deste domingo também foi a mais fria do ano até agora em Curitiba. O INMET registrou mínima de 1,7 grau. Curitiba foi a capital mais fria do Brasil neste domingo. A Metsul Meteorologia listou mais de 90 cidades gaúchas com temperaturas negativas nesse último dia de junho. O número de municípios com marcas negativas é maior, pois não há medições por estações meteorológicas em diversas localidades, segundo informou a Metsul. De acordo com a Climatempo, 33 municípios brasileiros registraram temperaturas negativas nesse domingo, segundo apurações do INMET. Abre aspas para a Metsul. A maioria das regiões gaúchas começou o domingo com mínimas abaixo ou em torno de 0 grau. Onde o frio foi mais extremo foi na Serra do Sudeste, onde a estação de baixada em Pinheiro Machado anotou menos 7 graus. Então, temos aí, né, uma geada generalizada no Rio Grande do Sul que aconteceu durante o domingo, e isso deve continuar nesta segunda-feira. Vamos até terça-feira nessas condições e, segundo as últimas informações, o sol predomina no Rio Grande do Sul sob ar seco e frio de alta pressão. O amanhecer será novamente congelante,
com mínimas ainda mais baixas que as de ontem, pelo vento mais fraco, em algumas regiões como a Grande Porto Alegre e as baixadas da Serra e Aparados. No interior, outra vez a esmagadora maioria dos municípios registrará marcas ao amanhecer em torno de 0 grau ou negativas. Então, alerta para o frio no sul do país de forma bastante intensa. Temos aí inclusive uma preocupação com o trigo que foi semeado. A gente vinha recebendo essas preocupações já na última semana, essa dificuldade, né, de registro ali do que poderia se perder com essas geadas para o trigo recém-germinado. Então, estamos monitorando bem de perto essa condição das geadas. Traremos um relato mais apurado hoje no nosso bloco de previsão do tempo, na nossa programação ao vivo. E é muito importante que você, inclusive, continue mandando os seus relatos. Faça vídeos, faça fotos. O mais importante é que você faça um vídeo contando a situação da sua região. Do que se trata aquela imagem, quanto tempo aquilo vem sofrendo, enfim, trazer o seu relato. E claro que não só relatos ruins, pode trazer relatos bons, mas como nesse momento temos alguma preocupação, é importante termos essas informações em loco, trazida por vocês, a perspectiva do produtor, a perspectiva do Brasil que produz. Então, traga as suas informações. Bom, na sequência, são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nos Estados Unidos, o clima também é a principal condição de monitoramento do mercado, o principal driver dos preços. E neste final de semana, o final de semana mais uma vez foi de tempo ali, eu não diria irregular, mas nós temos uma distribuição diferente das chuvas, né? Nesse final de semana, as chuvas mais intensas ficaram concentradas nos estados um pouquinho mais a leste do Corn Belt, como regiões de Iowa, Wisconsin, Minnesota e as Dakotas, né? Então, tivemos ali as chuvas mais volumosas concentradas nesses estados. Se a gente olha para os estados mais a leste, então a gente está falando de Illinois para lá, Illinois, Indiana, Ohio, Tennessee, né? Aqueles estados mais a leste, como eu falei, de Illinois para a direita e ali na região do Delta, chuvas mais leves, mas um ponto de atenção. As temperaturas estiveram mais brandas em toda a região do Corn Belt, em toda a região do meio-oeste norte-americano. As condições de clima por lá são, como eu falei, o principal direcionador das cotações nesse momento, até porque na última sexta-feira, os números que foram trazidos pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para os estoques trimestrais de grãos, na posição de 1º de junho e para as áreas corrigidas de plantio da safra 2024-25 dos Estados Unidos, trouxeram pouco impacto ao mercado, né? Os números vieram dentro das expectativas, em linha com o que o mercado esperava ali para esses dois boletins, que eram boletins bastante aguardados, em especial o boletim diária. Houve uma correção, de fato, na área de soja, e o que se pôde observar foi que, de fato, a interferência desses números ela foi bastante limitada. E nessa limitação, o mercado volta a trazer o andamento dos seus negócios nesta semana, nesta segunda-feira, muito de olho nas condições de clima dos Estados Unidos. Por isso, esse final de semana foi observado com bastante atenção. E como será esta próxima semana? Nesta segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, o USDA traz o seu novo reporte semanal de acompanhamento de safras, ou seja, conheceremos como estão as condições das lavouras norte-americanas. Para o seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro, a tendência é de que o mercado, o relatório traga um índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes, com certa estabilidade, sem mudanças em relação ao último reporte, ou apontando apenas um ponto percentual de baixa em relação à última segunda-feira, ao último boletim. Então, o boletim de hoje, para o acompanhamento da safra, para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, não deverá trazer grandes movimentações, grandes alterações. Então, a gente está de olho nessa desenvolvimento da safra 2024-25 dos Estados Unidos, e é possível perceber que isso traz
né, mantém certa estabilidade para as cotações e ainda a diferença, né, o spread ali entre o vencimento julho, que ainda é, né, o mercado disponível e ele sai da tela já nos próximos dias, né, dia 14, 15, o mercado já não olha mais para o contrato julho, vai olhar para o novembro, que é o mais negociado e que é a referência para o quadro global, ou melhor, para a referência para a safra norte-americana. Então, clima nos Estados Unidos, no foco central do mercado, e vamos observando. Ainda nessa segunda-feira, vamos ficar de olho também nos embarques semanais que serão reportados pelo USDA ali por volta de meio-dia, também horário de Brasília. 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos não deixando de lembrá-los que é importante demais a sua participação, é importante que você faça os seus relatos e traga a situação do desenvolvimento das safras, do desenvolvimento dos trabalhos de campo aí na sua região. Mande os seus vídeos para nós pelo WhatsApp, o número é 19 99767 0241, repetindo 19 99767 0241. Assim a gente consegue trazer as realidades do Brasil que produz, como eu sempre digo, aqui no Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer, inclusive, as mensagens que já estão chegando, do Márcio Maciel, do Célio Antônio Madureira. Aliás, muito gentil o Célio dizendo o seguinte: parabéns e obrigado pelas informações e conscientização ao agro. Eu que agradeço, Célio. Né? Para nós é um prazer dividir as nossas manhãs com vocês. Bom dia para o Luciano Porto, tempo ensolarado em Porto Alegre, mas 6 graus por lá, tá geladinho. Aqui tá marcando 9 graus no meu termômetro, Valinhos, interior de São Paulo. Bom dia para a Patrícia Jacques, bom dia Agronegócio, bem-vindo, obrigada. Bom dia para Neuza Benardes, bom dia de Itabaporã, Mato Grosso, milho finalizado, colheita, clima seco, baixa umidade, alerta. Vamos monitorar. Bom dia para Elisa Cavalheiro. Bom dia, Carla. Nova Tebas, Paraná. Frio, trigo com certo alívio pela chuvinha do sábado, mas pouca o quê? Elisa, me diga mais. Traga mais informações para nós. Enquanto isso, né? Enquanto você continua mandando aqui as suas informações, você, Elisa, e toda a audiência do Bom Dia Agronegócio, nós vamos acompanhar alguns relatos que já chegaram para nós aqui do Notícias Agrícolas dos campos brasileiros, as realidades do Brasil que produz. 25 de junho de 2024, final da safrinha milho, aquele milho lá em cima, tá para colher. Se der 30 sacos por hectare é muito. Esse verde é o último plantado na região aqui de Orizona, São Jorge. Tá verdão, mas os grãos são ralo dentro da espiga. Essa aveia aqui já tá plantada há muitos dias, era para estar meio médio de altura, nem perfilhou direito. Esse milho aqui foi colhido pela palhada, tá bonito. Deu 50 sacos por hectare, né? 120, 130 sacos por alqueire. Aquele outro ali 10 dias após o plantio, também vai ser nessa situação para menos. Então a metade das lavouras aqui na região é em torno aí de 50, 60 sacos por hectare. Quanto que era esperado aí é em torno de 100 a 120.
Não se esqueça de participar você também, faça o seu relato, mande o seu vídeo, nome, sobrenome, cidade, estado e mande pra gente pelo WhatsApp, 19 997670241. A gente quer receber a realidade da sua safra, a realidade da sua região. Isso é importantíssimo para que nós possamos ampliar o alcance das suas informações. São 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hora da gente entender como é que o mercado está começando uma nova semana e um novo semestre diante de uma safra dos Estados Unidos em desenvolvimento para soja, para milho, para trigo. E temos também os novos relatórios do USDA que foram reportados na última sexta-feira e parece que ainda estão sendo digeridos pelo mercado. Algo que a gente vai tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E para a gente começar juntos a semana, entender como é que o mercado também está voltando aos trabalhos, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, já conosco nessa segunda-feira. Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla, beleza? Tudo Boa certo semana a todos. contigo? Boa semana. Tudo beleza? Tudo beleza, tirando que Vamos lá. Curitiba tá congelante, né? 6 graus agora, a sensação de os meus pés frios aqui de velho, talvez 2. Por aí. Vanin, na sexta-feira o USDA trouxe 2 relatórios importantes e um deles era bastante esperado pelo mercado, o boletim diário, números corrigidos pelo USDA. Essa semana e esse semestre começam, e esse mês, começam com o mercado ainda reagindo e terminando de digerir esses números. Qual a sua avaliação dos relatórios do USDA e dessa reação nessa segunda-feira? Bom, olhando para a soja e para o milho, o relatório bem baixista aí para o milho, com uma área menor, porém não tão menor quanto se esperava. Ficou perto aí da banda de cima das estimativas do mercado, 91 milhões e meio de acres. E para a soja, maior que o ano passado, mas não tão maior. E aí tivemos uma revisão para baixo na primeira revisão agora do USDA. Portanto, para o milho ruim, até porque os estoques americanos nas fazendas de milho é o maior estoque, aliás, é o maior estoque da história. Ele conseguiu passar do estoque de 2019, estoque de milho nas fazendas. Não é o estoque total maior, no dia 1º de junho, mas nas fazendas é o maior estoque. Conseguiu passar lá da guerra comercial 2019. Para a soja, não. Para a soja, o estoque é grande, mas não é o maior e nem perto de ser o maior. Muito claro, o produtor americano continua segurando o grão, está sentado em cima, esperando preços melhores, que não vão chegar, e tá aí, precisa vender bastante ainda. Agora, Vanin, quando a gente olha para esses... Embora, assim, saibamos que o produtor é visível, né? Não tá vendendo. Agora, quando a gente olha para o programa de exportação de milho dos americanos 23-24, ele tá um pouquinho acima do ano passado, ao contrário da soja, que ainda tá um pouquinho distante, e sabemos que também é lento. Como é que você está avaliando esses programas de exportação versus esses dados, portanto, que recebemos dos estoques? Bom, quando olhamos esses dois cenários, estoque grande na mão do produtor, estoque na mão dos commercials, seja ele indústrias de etanol, rações ou mesmo exportadores, então nós vemos um estoque não tão grande assim. O que está acontecendo é que as trades dos Estados Unidos estão dando preferência à movimentação do milho, a margem de originação nos Estados Unidos para o milho está melhor do que para a soja, e aí os exportadores dos Estados Unidos, para ocupar todos os seus ativos, barcaças, terminais, etc., estão movimentando o milho. Portanto, o milho americano, como você falou, ele está maior que o ano passado, mas isso já era esperado, tanto pelo USDA, e o que reflete uma maior competição. No caso do milho, não está fácil o jogo. Aí para o Brasil, o reflexo aqui é o contrário. No ano passado, o Brasil era o mais barateza de todos. E aí nosso programa de exportação foi que foi. Esse ano temos uma Argentina, temos Estados Unidos no milho, e aí está difícil para o Brasil manter ou construir, na verdade, construir um grande programa de exportação de milho.
Então, são duas faces da mesma moeda, que é isso que você acabou de comentar. Estados Unidos, programa de exportação maior que o ano passado, o Brasil, bem menor. Então, grande família. Vani, isso vai sendo absorvido pelo mercado aos poucos, ao passo em que há uma nova safra em desenvolvimento, mas esses dois cenários também se cruzam nesse momento e trazem uma certa limitação, inclusive de movimentação para os preços. Essa condição dos estoques norte-americanos versus uma nova safra que está no campo, né, se encaminhando e até esse momento sem grandes sinais de alerta, ou começam a aparecer pontos de atenção para a nova safra dos Estados Unidos, que poderiam vir a ser o fiel da balança e trazer talvez um respiro para esses preços. Bom, falando de... O ponto interessante é o seguinte, que a área americana ela é menor, aliás, é maior que o ano passado, mas menor do que a intenção. Mais ou menos 400 mil acres a menos. Mas ela pode ser ainda menor. Esse relatório ele foi feito entre o dia 30 de maio até o dia 16 de junho. Relatório agora, essa primeira revisão da área. Quer dizer, ele não pegou as inundações que aconteceram lá no estado de Iowa, que foram ali final de semana do dia 23. Provavelmente, na próxima revisão de área, que vai ser lá em setembro, aí pode aparecer uma área para soja ainda menor. Interessante também que a quantidade de soja que ainda não havia sido plantada até dentro do período dessa pesquisa, do dia 30 de maio ao dia 16 de junho, bem maior do que o ano passado, um total de 15%. 15% da área americana não havia sido plantado ainda, quando o relatório foi feito, a pesquisa foi feita. Então, vejamos, temos uma quantidade boa ainda de soja que não havia sido plantado, isso nós vamos descobrir só lá para frente, e essas inundações no estado de Iowa, que nós vimos lá no final de semana passado. Provavelmente a área da soja plantada e talvez até colhida vão ser ainda menores do que esse relatório agora de sexta-feira. Para a soja, isso somado a um clima que pode piorar para frente, porque até agora está um pitel, lá, quer dizer, lá para agosto, de repente, como vai ser mais quente, se não tivermos chuvas e ainda com a possibilidade de uma redução, de uma área menor do que essa que veio agora sexta-feira, aí nós podemos ter, do lado da oferta, uma produção menor. O que poderia surpreender, né, Vaninho? Porque até esse momento o que se fala no mercado é de uma safra pelo menos cheia, pelo menos regular dos Estados Unidos e algumas consultorias, algumas análises apontando uma safra recorde para a temporada 24 a 25. Veja, a safra pode ser cheia, claro, depende da produtividade. Mas se esse fator da área, e aí o fator da área ele é muito mais importante do que o fator produtividade. Vamos pensar? Vamos supor que os Estados Unidos, ao invés de 86,1 milhões de acres, venha na próxima revisão com 85. Um pouco mais que 1 milhão a menos, 1 milhão de acres. Então nós vamos ter 52, se a produtividade for essa aí que o USA está dizendo, 52 bushels por acre, que é uma produtividade bem alta, que reflete também o cenário de clima até agora. Então, vamos ter aí 52 milhões de bushels a menos. Então, quer dizer, o fator área ele é muito mais importante do que o fator produtividade. Sim. E aí, claro, 52 milhões de bushels a menos vai fazer muita diferença em caso do USA tiver que, por exemplo, reduzir a exportação dos Estados Unidos, porque está difícil competir com o Brasil. Então, veja que isso vai criando uma condição de, pelo menos, dar um piso para a soja, o que é, poxa, super importante. Vanim, é bastante interessante observar
essa construção da oferta, principalmente da safra 2024-25, que é a safra que está em andamento nos Estados Unidos, ao passo em que algumas manchetes vão chegando ao mercado, como uma que acaba de chegar aqui para nós, né? China deve ter importação recorde de soja em julho, com preços baixos e temor comercial sobre Donald Trump, que pode voltar à Casa Branca, e a gente já, né, tem a memória refrescada rapidamente de quando o Trump era presidente, iniciou uma guerra comercial com os chineses ali, que inclusive favoreceu muito as exportações de soja do Brasil. Essas informações, elas vão também se aglutinando ali, mesmo que ainda às margens do mercado, enquanto a oferta é construída, ou a tentativa de entendimento de como fica essa demanda pelo maior importador mundial de soja? Claro que sim, a estratégia dos chineses foi bem clara. É, claro, isso não é uma estratégia somente dos chineses, mas passa também a ser uma estratégia do exportador aqui do Brasil. A China comprou mais soja do que precisa em abril. Aí eu estou falando de embarque, não de recebimento. São duas coisas diferentes. Há um intervalo de tempo aí que podemos considerar um mês e meio, 50 dias. Mas a China comprou mais soja do que precisa para esmagar em abril, maio e junho. Junho foi espetacular. 12 milhões e 500 mil toneladas de compra. Quer dizer que ela, lá durante os próximos meses, a gente vai ver, por exemplo, você falou de julho, a importação. Quer dizer, importação já é o recebimento. O recebimento em julho e agosto vão ser grandes reflexos dessas compras para embarque abril, maio e junho. Então, a estratégia é muito clara. Comprar mais do que precisa em abril, maio, junho, e aí vai reduzir as compras, aí novas compras, em julho, em agosto e setembro. Essa transição para a safra americana, ela vai ser de menos compras. Porém, aí quando a gente for olhar o recebimento, a partir de setembro, aí ele vai ser menor. Caso dessa soja que, se ela for comprada em julho, vai estar chegando lá na China final de agosto ou setembro. Eu acredito que a China não tem como evitar as compras de soja americana. Não há essa possibilidade. Até Certo. porque nós temos, aqui no Brasil, temos menos soja nesse ano. Então, isso vai, em algum momento, acabar gerando uma necessidade de mais compras de soja americana para embarque em outubro, novembro, dezembro. E aí, sim, o programa de exportação americano, que hoje está baixíssimo para a temporada nova, vai começar a andar. E aí, se somarmos essas duas questões, vamos supor uma oferta americana menor devido à área e uma China vindo para comprar, aí eu não estou falando da Sinograin, que é a gestora das reservas, eu estou falando das crushers, as esmagadoras privadas. Aí nós podemos ter uma combinação boa para o bushel, não estou dizendo que é autista, tá bom? Mas pelo menos, como eu falei, cria um piso para o bushel, pelo menos por hora. Aí, quer dizer, antes da definição das eleições e tal, e do próximo presidente americano, sendo ele o mesmo ou o novo, até lá nós temos uma China que vai precisar comprar soja americana. Esse piso já está entendido, Vanin? Ou a gente ainda está vendo o mercado definir esse piso? Ou, por exemplo, os $11 por bushel são, nesse momento, um piso que faz sentido para o mercado? Carla, posso queimar a minha língua aqui, tá bom? Mas eu acho que isso acontece, né? Mas eu diria que pode ser perto dos 11, pode ser um piso para soja. Falando de soja em novembro, que acho que a mínima foi 11,05, algo assim. Nesse momento está a 11, né? Sim, Exatamente a 11. sim. Então, ó, a mínima acho que foi agora no 10,9875. Eu acho que pode ser perto disso aí a mínima desse bushel em novembro. Mesmo porque o mercado já antecipou tudo e agora temos essa menor área e uma possibilidade de revisão, como eu falei no começo, da área para menos. Enfim, eu acho que por hora pode ser sim um piso para Chicago.
Vanin, eu vou pegar aqui a pergunta do Luciano Porto para a gente entrar um pouquinho no mercado interno. Ele te pergunta assim, ó, Luciano da Porto Soja. Luciano Porto, soja perdendo os 11 dólares por bushel. O prêmio Brasil pode chegar a 100 pontos até agosto, setembro de 24? Você acha que o prêmio tem espaço para subir um pouco mais caso esses 11 dólares sejam ali alcançados talvez nos contratos um pouquinho mais próximos, não o julho, mas eu imagino que ele esteja se referindo ali ao contrato, talvez setembro, que agora está a 10,97? Bom, ele perguntou ali do agosto, se o prêmio agosto desse ano pode chegar a 100. Eu acho que sim, tá, Porto? Tem, eu acredito nisso, por dois motivos. Primeiro, nós já embarcamos demais, muita soja. Total comprometido, embarcado, mais nomeado, até cada quinta-feira, 73 milhões de toneladas. Está maior do que o ano passado, sendo que esse ano temos quebra no Mato Grosso, que é o motor da exportação. Mato Grosso tem dificuldade de qualidade de soja para exportação. Nós temos uma indústria brasileira que precisa cobrir ainda, está coberta aí até julho, final de julho. Mato Grosso um pouco mais adiantado, mas grande parte do Brasil um pouco mais curto. A indústria precisa avançar, chinês precisa ainda comprar bastante do agosto, e o produtor brasileiro não está vendendo. Claro, vendeu agora semana passada um pouco mais, devido ao câmbio. Então o câmbio vai jogar, o câmbio vai ser um item super importante nessa formação do preço, mas eu acho que sim, o agosto pode chegar mais 100, setembro passar disso. Lembrando que agora a precificação do agosto, do agosto é sobre o agosto na Bolsa de Chicago, tá bom? E o setembro sobre o setembro, que aí nós temos uma curva invertida. O agosto agora, por exemplo, em relação ao setembro, está com 30 centavos de inversão, quer dizer, o agosto mais caro do que o setembro. Então, tudo isso faz o nosso prêmio para a safra velha, claro, ele tem que, o papel dele agora vai ser se firmar. Caso não aconteça isso, a gente vai estar vendendo soja que não tem, vai fazer falta lá falta lá no final do ano. Vanin, queria entender um pouco disso. Como é que você avalia o atual momento da nossa oferta e, claro, da nossa competitividade diante desse cenário de redesenho dos indicativos em Chicago? Bom, preços de hoje, mercado hoje, custo e frete China foi bem paradão, mas nossa soja a agosto ela vai ficando meio que equivalente à soja americana. Não há mais uma grande diferença. A China deve continuar comprando agora agosto no Brasil, mas quando for comprar o setembro, outubro, novembro, deve comprar nas duas origens. Brasil, pouco, e a maior parte Estados Unidos. Então, acho que é uma questão de tempo, mas agora que o julho foi embora, aí nós temos uma soja brasileira bem perto em termos de valor posto China em relação à soja americana. Não há mais uma grande vantagem. Vanin, como é que o produtor brasileiro está se comportando para comercializar o que falta da safra 23-24, o que está precisando vender da 24-25, principalmente diante dessa movimentação cambial? O dólar fechou a última sexta-feira com 5,59, mais de 1% de alta. Como é que a gente vê o produtor absorver essa informação e fazer os seus negócios para o que resta da safra velha e para o que precisa da safra nova? Bom, o produtor está vendendo soja e está segurando milho. E olhando para os dados de importação de silo bag, batemos novo recorde. Fazendo uma conversão da capacidade de armazenagem que o silo bag comporta, as unidades de silo bag. Então chegamos a um nível recorde de novo, no somatório de 12 meses até maio. A estratégia parece muito clara e a relação de preço está dizendo isso para o produtor: venda a sua soja e segure o milho. Portanto, o produtor está vendendo. Mato Grosso, por exemplo, o Farmer Selling chegou a 74%. Comercialização de soja dessa safra, 74%. Estado mais avançado, como sempre. Depois nós temos Goiás, Paraná,
Rio Grande do Sul é o estado mais atrasado, e Bahia. Rio Grande do Sul tem que vender bastante ainda, tem muita soja lá. E indústrias com uma boa margem vai vendendo. Os produtores, no geral, estão vendendo num ritmo cadenciado, mas bem parecido com o ano passado. Eu queria entender um pouquinho de como é que está também a nossa demanda interna. Nós temos um bom momento para a nossa demanda interna ou esse dólar em alta que vai acabar ali, né, movimentando os preços para exportação vão pesar também para a formação dos preços internamente e judiar um pouquinho das margens das indústrias por aqui, Vanin? Bom, aí nós temos a Argentina, que estava, vamos dizer assim, lenta nas suas vendas de farelo, comprou bastante soja do produtor em maio, 4 milhões e 600 mil toneladas, foi um ótimo farmer selling, foi a soma de todos os meses anteriores, e a indústria foi segurando, não veio muito forte na venda de farelo de soja, mas agora começou a pesar. Prêmios na Argentina caíram bem para embarque em agosto, e o Brasil tem que trabalhar com desconto em relação ao farelo argentino, e aí aqui também caiu. O óleo de soja está começando a pesar de novo os prêmios, aí começou também a ter uma pressão na Argentina, e aqui o Brasil vem atrás. No geral, nós temos uma soja no interior em reais por saca que não caiu muito. Por exemplo, negócios em Sorriso, R$ 124, R$ 125, Rondonópolis R$ 129, bases no interior, prêmio no interior bem fortalecido. Então veja, isso tudo não é bom para a indústria. A indústria, nesse momento, tem uma margem positiva no spot, julho, mas quando olha para frente, agosto, setembro, aí não fica bom. E aí as indústrias devem manter a mesma estratégia, vai comprando mão para boca, na medida que a margem vai sendo possível fazer uma margem positiva. Então, bem cadenciado também. Indústrias curtas, no geral é isso aí. Vanin, a gente consegue trazer uma orientação para o produtor que está começando essa semana, esse mês, esse semestre, fazendo ali os seus negócios com a safra 24-25 e com a safra 23-24, ele tem uma perspectiva comum para, independente de onde ele estiver, das suas despesas logísticas, claro, o Brasil é muito particular, né, porque é muito grande, mas a gente consegue trazer uma orientação comum para esses produtores? Duas coisas. Muitos produtores ainda não compraram os insumos e a janela está se fechando, principalmente falando de logística de fertilizante. Cuidado com a tentação de só comprar um insumo e não vender a soja. Cuidado para a safra nova. Câmbio subiu, fertilizante ficou caro, ou mais caro. A janela está se fechando, tem que fazer. E aí muitos produtores, não, então tá, vou fazer porque eu tenho que fazer e eu não vou vender a soja porque eu acho que tá ruim, vai subir mais, etc. Cuidado, porque se o câmbio cair, enfim, alguma coisa aí de bom acontecer, e o câmbio cair, ou mesmo Chicago der uma respirada agora, ou só para baixo, quer dizer, tem muitas, principalmente ali para a boca da safra, não vai ser uma estratégia boa. Provavelmente, se o clima ajudar, não temos El Ninho, vamos ter possivelmente um Laninha fraco, pelo menos é o que o NOAA está mostrando. Aí nós não vamos ter um problema de safra e vamos ter uma safra potencialmente bem grande. O mercado vai tradear isso. Não importa se vai ter uma safra grande. O negócio é que o mercado vai negociar uma safra grande. Se ela não for grande, a gente vai ver lá na frente. Mas esse é o ponto. E aí, o que acontece? Se a produção é grande, a demanda, ok, vai ter que absorver isso aí, mas isso é via a preço baixo. Nada adianta a China importar recordes atrás de recordes, sendo que o preço é baixo. Para o produtor, não faz diferença. Portanto, muito cuidado com essa tentação de descasar a moeda. Quer dizer, vou comprar o insumo e não vou vender a minha soja. Então, essa é a primeira recomendação que eu passaria. A segunda, a relação de troca dos insumos ainda está muito boa, já subiu. Na última vez que a gente conversou, acho que mais de um mês atrás,
Por que não fazer? Bom, desde lá, vi aí do norte ao sul, a relação de troca piorando, 2, 3, 4 sacas por hectare, faz diferença. Mas ainda é historicamente bom, tá bom? Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto que temos que estar atentos claro, todo esse desenrolar aí, e aí muitos estão obstando, ok, vai ter guerra comercial, não sei das quantas, o prêmio no Brasil vai subir e tudo vai ficar bonito. Calma lá. Isso pode acontecer? Sim, só que não na boca da safra. Boca da safra, a quantidade, a oferta sempre é maior do que a demanda. E aí nós temos uma pressão de escoamento, pressão de venda, que não é boa para o prêmio. Pode ser a partir de abril, exemplo desse ano. As mínimas dos prêmios, tanto custo e frete, China, ou mesmo no FOB aqui no Brasil, elas foram batidas ali na virada do março. Na virada do março. Caiu bastante em fevereiro, março começou a recuperar, mas foi lento, foi lento. Então vejam, cada um sabe onde o sapato aperta, mas é um ano onde nós vamos ter uma safra americana maior, uma safra brasileira potencial, safra América do Sul potencial grande também. Dessa forma, a gente consegue responder o Jonathan Freitas, que diz assim, ó, bom dia, Vanin, certamente os seus clientes foram orientados a aproveitar o câmbio abaixo dos R$ 5 em relação às trocas, que estavam dentro das melhores médias, aconteceu, você falou sobre isso aqui no Bom Dia Agro, em fechamentos de mercado para o Alexander, e depois ele diz, poderemos escutar em novembro que os $11 por bushel ainda era uma boa oportunidade com o câmbio forte? Acho que dessa forma a gente consegue responder, mesmo que parcialmente, a pergunta dele, né, Vanin? Com as suas orientações. Bom, nada adianta também o bushel bater 11, fez piso, recupera um tiquinho e o câmbio desaba. Ou flat price, quer dizer, o preço cheio ao produtor, não teria mudado muito. Veja, temos que pensar nas pernas que compõem a precificação. O câmbio hoje está ajudando, sem dúvida nenhuma. Claro, eu não sou analista de câmbio, longe disso, muito difícil, profissão totalmente ingrata, mas veja que o mercado externo está muito pessimista com o Brasil, mas o que também tem um lado bom, no caso, o governo tendo que cortar despesas. A questão da rejeição do Congresso, a PEC do fim do mundo, foi muito positiva também, onde mostra que mais impostos não dá, né, pessoal? Não passa mais no gogó. Então, vejam aí. O câmbio pode cair, bushel pode estabilizar e o preço, o flat price, pode até piorar. Fiquem atentos. Bem ressaltado aí pelo colega. Verdade. Bom, Vanin, quero muito te agradecer por começar a semana conosco. Provavelmente teremos você toda segunda-feira conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, não é isso? Se vocês me aguentarem, né? Com certeza, não tem forma melhor da gente Depois começar você vê aí, né? Vê aí se vão aguentar, né? O pagodinho, entendeu? Vamos ver. Pode ser daí na terça. Ah, não aguentou segunda, vamos para terça. Não, é bom a gente fazer na segunda, que o povo já vem descansado do final de semana para análises tão completas. Porque aqui, ó, a voz do povo é a voz de Deus, Eduardo Vanin. Tem aqui o comentário, vou buscar, do Paulo Lima. Vanin com uma análise sempre clara e objetiva. Então, tá fechado, meu amigo. Obrigado. Tá certo? Ótimo. Obrigada, Eduardo Vanin. Opa. Falamos na segunda-feira, portanto, novamente, meu amigo. Uma ótima semana para você, um ótimo julho e um ótimo segundo semestre. Vamos rezar para que seja sempre bom, né, Eduardo Vanin? Obrigada. Beleza. Agora deixa eu voltar pro meu escaldapé, que tá gelado aqui. Volta. Até mais. Boa semana, meu amigo. Então, abraço a todos. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, eu quero agradecer aqui as últimas mensagens que recebemos. Bom dia para a dona Eliana, para o pessoal Luciano Porto, Fernando Ribeiro, o Kleberson, o Dionaldo, o seu José Natal, o Bruno Oliveira, enfim, a Lilian Henk, sempre conosco. Quero agradecer também o gentil comentário aqui do Paulo Lima, agradecendo, né, e parabenizando a Letícia pela condução dos trabalhos na semana passada. Letícia que assumiu aqui o Bom Dia Agronegócio durante quinta e sexta-feira, enquanto eu estive na cobertura do Global Agribusiness Forum, que aliás foi
muito bom, muito proveitoso. Revisitem as entrevistas se você não teve a oportunidade de ver. Lá no nosso menu, clica em eventos, Global Agribusiness Forum. Ali já tem algumas entrevistas coletivas com ministros, governador do Rio Grande do Sul, prefeito de São Paulo e mais 4 entrevistas chegam hoje exclusivas para você na nossa cobertura do GAF 2024. Amanhã nós estamos juntos aqui novamente a partir das 8 horas da manhã em ponto pelo horário oficial de Brasília no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa semana para você, boa segunda-feira, bons negócios. Até mais.